aprendeu na escola desde pequeno que Cristóvão Colombo foi apenas um cara que descobriu a América. Ele que é um herói tão querido e honrado dos livros escolares. Você sabia que existe um lado da história da colonização da América que é bem sombrio? Os fatos que aconteceram durante esse período são bem mais cruéis do que você pensa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que ninguém te ensinou na escola sobre Cristóvão Colombo. Eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Todo mundo basicamente conhece o nome de Cristóvão Colombo referente ao cara que descobriu a América em 1492 e associa a imagem dele à figura de um herói. Isso é o que os professores costumam ensinar para as crianças na escola. Um homem de larga visão e caráter obstinado, sábio defensor da certeza de que a Terra é redonda, Cristóvão Colombo é associado à figura do navegador genial que parecia ter uma rosa dos ventos na cabeça. O explorador arrojado enfrentando terríveis canibais, o homem que, enfim, abriu as portas do Oceano Atlântico. E além disso, o nome dele tem realmente uma importância fundamental na história mundial, e sem falar que tem umas curiosidades bem peculiares sobre ele que eu vou falar agora. Colombo nasceu em Gênova, na Itália, em 1451. Aos 14 anos de idade, ele ingressou numa escola voltada para a formação de navegantes e cartógrafos, que era o conhecimento fundamental para quem desejava explorar o mar. E com base nessa experiência, ele pôde ir à procura de trabalho. A partir de 1472, Colombo iniciou de fato a carreira como navegador. Ele passou por Lisboa e Bristol. Dizem que ele também esteve em Islândia, o que não é comprovado. Ele se casou com uma portuguesa, só que depois da morte da esposa dele, ele foi para a Espanha. E foi lá que ele conseguiu negociar com soberanos espanhóis sobre os projetos dele de descobrir novos continentes. Sob as ordens dos reis católicos da Espanha, ele foi responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano em 1492. Ele foi o primeiro europeu a chegar nas terras do continente americano, chamado de Novo Mundo. E com a oferta da Espanha, ele conseguiu fazer 4 viagens para a América. Entretanto, Colombo passou grande parte de sua vida procurando financiamento para fazer a sonhada expedição para a Ásia. Na verdade, ele iniciou os estudos sobre a possibilidade de viajar para o oeste a fim de alcançar a Índia. Inclusive, ele chegou na América acreditando que lá seria a Ásia. Daí ele passou a chamar os nativos de índios, como eles são chamados até hoje, né? Ele empreendeu a viagem através do Oceano Atlântico, tendo como objetivo alcançar a Índia. Só que, na realidade, o que ele havia descoberto foi a Ilha das Caraíbas e, mais tarde, o Golfo do México, na América Central. Ele permaneceu até o fim da vida com a ideia na cabeça de que havia chegado às Índias. Somente décadas depois é que os europeus puderam confirmar que, na verdade, se tratava de um novo continente. Só que Colombo, ao longo da vida dele, ele se negou a perceber os indícios que demonstravam isso. E apesar de ele ter chegado ao novo continente, ele faleceu em 1506, acreditando ter chegado à Ásia. O nome Colombo inspirou o nome de um país, que é a Colômbia, e 2 regiões da América do Norte, que é a Colômbia Britânica, nos Estados Unidos, e o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos. Colombo foi o primeiro homem a comprovar que o mundo era realmente redondo, e 8 anos depois de suas descobertas, Pedro Álvares Cabral avistou as terras pertencentes ao Brasil, nosso país. Porém, a verdade é que Cristóvão Colombo está bem longe de ser um herói bonzinho, como as escolas mostram ou ensinam. Ele foi sim uma figura muito importante na história da colonização da América, só que o tema colonização ele envolve coisas muito negativas, como violência, saque e opressão. A maioria dos historiadores e especialistas nega taxativamente que Cristóvão Colombo possa ser chamado de um genocida, mas eles também não descartam a hipótese de ter existido um lado sombrio e cruel da história. Carlos Martinez Shaw, professor emérito da História Moderna da Real Academia da História, afirma o seguinte: é uma figura que até agora não havia sido contestada graças às suas conquistas na navegação, por colonizar um novo espaço e porque significou uma globalização.
Há também, entretanto, um lado obscuro, porque as motivações principais daquele processo tinham mais a ver com a ânsia de se encontrar ouro e especiarias. Os conquistadores encontraram populações as que, por vezes, destroçaram sua vida e cultura, e ocorreram confrontos com os que tinham o direito de se defender de intrusos. Para alguns historiadores, Cristóvão Colombo foi uma figura controversa. Ele não propôs nem praticou o genocídio, só que o nome dele está claramente associado à escravidão de indígenas e à brutalidade contra os mesmos. Livros como o recente The Conquest of Paradise, A Conquista do Paraíso em português, do americano Kirkpatrick Sale, apresentam homens de paixões vulgares. Devorado pela ganância do ouro, obcecado pelos títulos de nobreza, geógrafo contuso, misturando astronomia com astrologia, navegador insensato, certo de que recebia ordens de Deus, e que apesar das 4 viagens para a América, onde conseguiu entender onde tinha realmente chegado, além do mais ele utilizava de uma ferocidade bestial, trazendo consigo da civilização europeia apenas a forca, a fogueira e a espada, além de doenças como tuberculose e varíola, o que fez dele o fundador da maior empresa de genocídio e devastação ambiental da história da humanidade. O comentarista americano Russell Means afirma que, perto de Colombo, Adolf Hitler não passa de um delinquente juvenil. A mais recente biografia do descobridor da América, que se chama Colombo, As 4 Viagens, que foi escrita pelo historiador Lawrence B. Green, mostra que o nascimento do Novo Mundo foi consequência de um jogo torpe e mesquinho, em que só valiam mais do que o ouro a capacidade de mentir, matar, fraudar e trair. Segundo Bigrin, Colombo não era exímio em nenhuma dessas artes, e nenhuma outra, como o livro dá a entender, mas se tornou o maior explorador da era das navegações, sem ao menos conhecer o Oceano Pacífico ou entender de astronavegação, se escondendo atrás de uma tripulação de ladrões e desesperados, a que convencia com terras que ainda não tinha, mentindo para seus contratados e contratantes, que eram os reis espanhóis Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Ele completou 4 viagens para a América, procurando a China e acreditando que chegara à Índia. Foi traído por parte de sua tripulação, ex-piratas, mendigos e gente de sua família, que depois fatiou as terras descobertas pelo almirante, assim proclamado pela coroa espanhola, que o enriqueceu e depois lhe tirou tudo. Mas afinal, quais são realmente os fatos dessa história? O que realmente acontecia durante esse período de colonização da América em que os indígenas foram escravizados? Isso é o que eu vou estar narrando para vocês agora. O que Cristóvão Colombo trouxe não é ensinado nas escolas. O reinado de terror de Colombo é um dos capítulos mais sombrios da nossa história. Para começo de história, curiosamente, os primeiros encontros dos colonizadores espanhóis liderados por Colombo com os nativos da América foram amigáveis. O próprio Colombo anotou em seus diários de bordo de primeira viagem o seguinte: eles se tornaram tão nossos amigos que era uma maravilha. Eles se trocam e dão tudo o que possuem com a melhor boa vontade. São muito gentis e não sabem o que seja o mal. Não mentem e nem roubam. Amam seus vizinhos como a si mesmos. Falam suavemente e estão sempre sorrindo. Só que em outros trechos do mesmo diário, Colombo pergunta se eles não seriam úteis para serem escravizados, para que eles pudessem ser enviados para a metrópole em troca de bois, ou para trabalharem nas minas de ouro para serem descobertas. Pois desde o início ele estava à caça de ouro e outras especiarias preciosas. Em 1495, Colombo decidiu obrigar todos os maiores de 14 anos a entregar uma certa quantidade de ouro a cada 3 meses. Quem não conseguisse fazer isso teria as mãos amputadas para sangrar até morrer. As mãos eram amarradas em volta do pescoço para enviar uma mensagem. Ele forçou esses pacíficos nativos a trabalhar em suas minas de ouro até morrerem de exaustão. Se um trabalhador indiano não entregasse sua cota inteira de ouro em pó antes do prazo de Colombo, os soldados cortavam suas mãos e as amarravam em volta do pescoço para enviar uma mensagem. Os soldados, já nas aldeias indígenas, faziam barbaridades, tipo ver quem conseguia a um só golpe de espada separar as partes dos corpos indígenas. Outra diversão era tomar bebês pelos pés e arremessar para trás. Vencia quem conseguia lançá-los mais longe. Além do mais,
Colombo não passava de um paranoico que, numa certa manhã de junho de 1494, decidiu que Cuba não era uma ilha, e sim um continente. Ele obrigou toda a tripulação a jurar solenemente essa verdade, entre aspas, e avisou que, se soubesse de alguém afirmando o contrário, mandaria imediatamente lhe arrancar a língua. Como se não bastasse, ele instituiu a escravidão disfarçada no sistema de encomendas, quando a autoridade colonial atribuía a uns tantos índios a determinado Colombo. O salário, quando existia, era simbólico, mas os castigos eram sempre brutais. A pena mais comum para qualquer falta, entre aspas, dos índios era a amputação do nariz e das orelhas. Em casos mais graves, eram decapitados e destroçados por cães, ou ainda queimados vivos, 13 de cada vez, em homenagem a Cristo e seus apóstolos. Frequentemente, aldeias indígenas eram dizimadas. A regra era matar 100 índios para cada espanhol morto. Colombo embalava suas estratégias colonizadoras como o assassinato, a tortura e a escravização de índios, abre parênteses, assim chamados por se acreditar estar em terras indianas, fecha parênteses, no discurso religioso e bajulador. Para agradar os reis católicos, a quem se referia como, abre aspas, nobilíssimos, excelentíssimos e poderosos soberanos, fecha aspas. Ele passou a justificar os atos de violência como gestos de cooptação de almas para a nova ordem cristã, a fim de, abre aspas, converter os povos distantes à nossa santa fé, a única fé, fecha aspas. Com a chama de Cristo, que era o termo usado com frequência no diário que mantinha, ele provocou o suicídio de pelo menos 50 mil índios, introduziu o alcoolismo nas sociedades americanas e levou de volta para a Europa a sífilis. Em um documento escrito por um padre na época, cujo título é Brevíssima Relação da Destruição das Índias de 1492, está relatado que pelo menos 12 milhões de almas foram ceifadas por cristãos, entre homens, mulheres e crianças, a maioria a mando de comandados por Colombo. Surpreendentemente, Colombo supervisionou a venda de meninas nativas para escravidão sexual. As meninas, de 9 a 10 anos, eram as mais desejadas por seus homens. Em 1500, Colombo casualmente escreveu sobre isso em seu diário. Ele disse: 100 castelos são tão fáceis de conseguir para uma mulher quanto para uma fazenda, e isso é muito geral, e há muitos contrabandistas procurando meninas. Agora, a demanda por crianças de 9 a 10 anos. A escravidão era tão insuportável para esse povo doce e gentil da ilha, que a certa altura, uma centena deles cometeu suicídio em massa. A lei católica proibia a escravidão de cristãos, mas Colombo resolveu esse problema. Ele simplesmente se recusou a batizar os nativos da Hispaniola. Em sua segunda viagem ao Novo Mundo, Colombo trouxe canhões e cães de ataque. Se um nativo resistisse à escravidão, ele cortaria um nariz ou uma orelha. Se os escravos tentassem escapar, Colombo os queimava vivos. Outras vezes, ele ensinava cães de ataque para caçá-los, e os cães arrancavam os braços e as pernas dos nativos que gritavam enquanto ainda estavam vivos. Se os espanhóis ficassem sem carne para alimentar os cães, os bebês arawak seriam mortos para comer. Os atos de crueldade de Colombo foram tão indescritíveis e tão lendários, mesmo em sua época, que o governador Francisco de Bobadilla prendeu Colombo e seus 2 irmãos, prendeu-os em corrente e os enviou à Espanha para responder por seus crimes contra os arawaks. Mas o rei e a rainha da Espanha, com seu tesouro cheio de ouro, perdoaram Colombo e o libertaram. Um dos homens de Colombo, Bartolomé de las Casas, ficou tão mortificado pelas atrocidades brutais de Colombo contra os nativos que parou de trabalhar para Colombo e se tornou padre católico. Ele descreveu como os espanhóis, sob o comando de Colombo, cortavam as pernas de crianças que fugiam deles para testar a nitidez de suas lâminas. De acordo com De las Casas, os homens apostavam em quem, com um único golpe de espada,
poderia cortar uma pessoa ao meio. Diz que os homens de Colombo encheram as pessoas com sabão fervente. Em um único dia, de Las Casas foi uma testemunha ocular de quando soldados espanhóis desmembravam, decapitaram e estupraram 3.000 nativos. Essas desumanidades e barbáries foram cometidas aos meus olhos como nenhuma idade pode ser comparada. Meus olhos viram esses atos tão estranhos à natureza humana que agora tremo enquanto observo, escreveu de Las Casas. De Las Casas passou o resto de sua vida tentando proteger os nativos indefesos, mas depois de um tempo não havia mais nativos para proteger. Os especialistas geralmente concordam que antes de 1492, a população da ilha de Hispaniola provavelmente ultrapassava os 3 milhões de habitantes. 20 anos após a chegada da Espanha, foi reduzido para apenas 60.000. Em 50 anos, nenhum único habitante nativo original foi encontrado. Segundo os cálculos de Las Casas, na ilha da Hispaniola viviam 3 milhões de nativos antes da descoberta. Embora essa afirmação gere controvérsias, há quem fale que viviam só 300.000, outros falam que era 7 ou 8 milhões, só que no ponto todos concordam. 50 anos depois da descoberta, em 1542, restaram apenas centenas. Em 1516, o historiador espanhol Pedro Martí escreveu: um navio sem bússola, mapa ou guia, mas apenas seguindo o rastro dos índios mortos que haviam sido atirados dos navios, onde poderiam encontrar o caminho das Barranas ou para Hispaniola. Cristóvão Colombo ganhava a maior parte de sua renda com a escravidão, como foi observado por de Las Casas. Na verdade, Colombo foi o primeiro comerciante de escravos nas Américas. Quando os escravos nativos morreram, foram substituídos por escravos negros. O filho de Colombo se tornou o primeiro negociante de escravos africano em 1505. Colombo morreu em 1506, dono de uma fortuna considerável, mas ainda julgando-se incompreendido e expoliado nos seus direitos. Na verdade, ele havia caído muito nos conceitos do rei da Espanha. O que mais prejudicou foi justamente a prática do dia a dia como governador das terras desconhecidas. E nesse ponto não há quem discorde. Colombo foi um dos administradores mais desastrados de que se tem notícia. Os próprios espanhóis da colônia de Hispaniola viviam num estado permanente de falta de víveres, divididos em grupos de amotinados que o governador mais irritava do que apaziguava, governando com a forca e a chibata. A situação chegou a tal ponto que em 1500 os reis perderam a paciência e mandaram Francisco de Bonadilha como interventor. Colombo, que tinha acabado de mandar enforcar 7 colonos e se preparava para enforcar mais 5, foi preso e mandado de volta para a Espanha com algema nos pulsos. O fato do nome de Cristóvão Colombo estar associado à escravidão, violência e brutalidade, isso gera muita indignação, muita revolta entre a população americana, além de atos de vandalismo contra monumentos históricos referentes à colonização da América. Nos Estados Unidos, por exemplo, no dia 25 de maio de 2020, quando ocorreu o assassinato de um ex-segurança negro chamado George Floyd, ele foi morto por um policial branco em Minneapolis. Então fizeram muitos protestos em relação a isso, né? E também ocorreu muitos atos de vandalismo em que vândalos quebraram estátuas, monumentos referentes aos personagens vinculados à história colonial da América. Em São Paulo, Minnesota, uma estátua de Colombo foi derrubada e dias depois o monumento que foi erguido em 1927 também foi vandalizado na Virgínia. Ele foi jogado posteriormente em um lago. Em Boston, uma estátua de Colombo foi decapitada. E no dia 4 de julho, que é marcado pela independência dos Estados Unidos, manifestantes antirracismo demoliram mais uma estátua referente à história colonial. Em Baltimore, que fica na costa leste dos Estados Unidos, também outra estátua de Colombo foi derrubada. O fato é que a partir do momento em que Cristóvão Colombo pisou em solo americano, em 1492, abriu uma era de assassinato maciço por parte dos conquistadores europeus, de modo que ele é o pai fundador do genocídio no Novo Mundo.
Uma biografia revela que o navegador viajou ensandecido por fantasias e ideias místicas e que provocou o suicídio de mais de 50 mil nativos e mortes que podem chegar até 12 milhões de pessoas. Embora para alguns historiadores ele não tenha sido um genocida, alguns até chegam a defender Cristóvão Colombo, afirmando que ele em nenhum momento tinha a intenção de exterminar a população. Com tudo isso que foi falado no vídeo, com tudo que eu narrei, com certeza ele abriu as portas para a violência, disso não restam dúvidas, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje que eu quis trazer para vocês, para mostrar a realidade, a verdade do que aconteceu nessa história do período de colonização da América, tudo que o Cristóvão Colombo fez, tudo que ninguém te ensinou na escola, né, sobre ele, que todo mundo costuma associar a imagem de um herói, de um bonzinho. Só que a verdade não é bem assim, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Se puderem compartilhar também, agradeço muito. Conto com o apoio de vocês também, porque eu estou começando esse canal faz pouco tempo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.